Oi, gente, eu sou a Marli aqui do Ateliê Arte e Companhia e hoje nós vamos fazer uma boneca super diferente. Então, assim, como já tem vários vídeos mostrando como fazer a boneca, essa parte eu vou deixar de lado, só estou mostrando para vocês os detalhes do desenvolvimento das peças. E agora nós vamos começar fazendo frutinhas de biscuit, começando pela maçãzinha. Qualquer peça que a gente vai fazer, no caso uma fruta, que a gente vai transferir a ideia, para uma peça, para uma bolinha de biscuit, a gente observa os detalhes para conseguir transferir o mais detalhado possível. É simples, é só a gente observar os detalhes e seguir transferindo esses detalhes para o papel, para a tela, para a argila, para o biscuit, seja para o que a gente resolver fazer. Então, são peças simples, eu estou fazendo aqui com detalhes para mostrar para vocês que é simples, é fácil de fazer, a gente só tem que ter bastante atenção aos detalhes. Então, eu fiz a maçã, fiz o caju, fiz o cachinho de uva, que são simples, bolinhas, e depois coloca o araminho encapado, junta, em formato de uva. As bolinhas eu nem mostrei aqui, porque é tudo muito simples, A única coisa, gente, é que eu perdi parte do vídeo, mas também o que eu perdi não é nada demais. Na hora de colocar o cabelinho realmente deu algum problema e eu perdi, mas tem vários vídeos ensinando. Nesse caso, eu estou fazendo uma caracterização. É uma bonequinha bem diferente, vocês vão observar os detalhes e no final vocês vão identificar com certeza. Então, nesse caso, a gente observa também, no caso do biscuit, a gente observa a frutinha para transferir para o biscuit a ideia que a gente quer criar aqui. E no caso dessa bonequinha, eu procurei seguir todos os detalhes dela para transferir esses detalhes para a bonequinha de pano. Então, a diferença é essa, a gente observar todos os detalhes para conseguir transferir com o máximo de riqueza de detalhes mesmo e conseguir chegar o mais próximo possível, da ideia que a gente quer passar. Eu estou fazendo aqui o cajuzinho, então eu fiz a castanhinha e agora eu estou fazendo a parte de cima do caju, que é onde vai o cajuzinho, que eu vou mostrar agora. É muito fácil, muito simples de fazer. Aqui as uvinhas já estão com as bolinhas encaixadas nos araminhos, depois a gente monta juntas. E eu fiz o limãozinho, que também é muito simples de fazer. E o que eu quero mostrar para vocês agora é a coroa do abacaxi, que é um destaque, que marca muito essa bonequinha, esse personagem que eu estou desenvolvendo aqui, transferindo, caracterizando a bonequinha. Então a gente faz uma folhinha, mostrei aqui para vocês, a gente amassa a bolinha e dá o formato de folha. Toda peça que a gente vai fazer, a gente observa esse detalhe. É redonda, a gente faz a bolinha redonda. É oval, a gente faz oval e assim por diante. Então eu fiz a folhinha, agora eu estou marcando aquela parte crespinha que tem ao redor da folha, que é meio espinhenta, que até machuca a mão. Então eu estou transferindo esse detalhe para a folhinha e depois nós vamos montar uma coroinha de abacaxi juntas para vocês observarem os detalhes. É muito fácil de fazer. Tá feita. Só que agora a gente dá uma curvadinha nela, que ela é toda dobradinha. Então a gente marca para fazer essa curvatura nela, para fazer ela mais fechadinha. E agora nós vamos montar. A gente separa duas pétalas menorzinhas para começar a fazer o miolo, dessa coroinha de abacaxi. E com o biscuit a gente sempre usa cola branca, porque é o que segura. Ainda assim, ela vai soltar. Tá vendo, ó? Quer ver? E aí a gente tem sempre que segurar um pouquinho, que aí ela dá a liga e acabou, não solta mais. Então a gente fez uma folhinha de frente para outra e agora a gente vai colando nas laterais, só passando cola na parte de baixo. E vai pondo um pouquinho mais para baixo
para aparecer as primeiras folhinhas. E assim por diante até terminar. São 8 pétalas e é o suficiente para dar o formato que a gente quer. A gente só tem que observar esse detalhe. Cada 2 folhinhas a gente vai descendo, né, para aparecer as primeiras. Senão ela fica toda grudada. E quando a gente estiver apertando e acabar, né, encostando uma folhinha na outra, é só pegar uma peça que seja fininha, uma ponta de faca sem serra e descolar. Só não pode deixar demorar, né? Porque aí ela seca e não solta mais. Então, enquanto a gente está fazendo, a gente vai observando para ela poder, pra gente poder ir dando a forma que a gente quer a peça. Do começo ao fim, a gente só passa cola na parte de baixo. Fiz cerejinhas também, que é muito fácil de fazer. É praticamente uma bolinha com cabinho. A gente só dá o detalhe aí do formato dessa bolinha. Muito simples de fazer. E agora nós vamos pintar. Eu começo sempre pelo cabinho, porque depois que ele tá seco, fica fácil de segurar e fazer a fruta, né, com todos os detalhes. Porque o cabinho não tem detalhe, no máximo assim, ele não é todo verde nem todo marrom, né? Tem uma mistura nos cabinhos das uvas, no caso é a uvinha roxa. Ele não é todo verde nem todo marrom, então a gente mescla. Mas é muito simples, não tem detalhe nenhum. Agora a frutinha já tem, então primeiro a gente faz todos os cabinhos para depois, de secos, né, a gente fazer as frutinhas. Que aí tem alguns detalhes. Essa é a cerejinha. Essa é a maçã. O cabo da cerejinha é todo verde, né, um verde escuro. O cabinho da maçã, ele é todo marronzinho. E a gente tem que observar esses detalhes para poder transferir para a peça que a gente quer desenvolver. A castanha do caju, ela tem variação de cores. Tem umas que são amarronzadas, outras esverdeadas, outras meio acinzentadas. Então eu fiz ela puxando para o esverdeado, acinzentado, né, que é uma das tonalidades, uma das cores da castanha. Mas aí não tem muito critério, porque tem essa variação de cores, a gente segue aquela que a gente tem na memória. A coroa do abacaxi é toda verde. A gente só faz em 2 etapas, porque onde a gente está segurando não dá para pintar. E depois que seca, aí a gente pinta a parte de baixo. O limão não tem nem como segurar, porque é tão pequenininho e não tem cabinho, né? Ele tem um miolinho. Então, no lugar desse miolinho, eu coloquei palito de dente para poder segurar e pintar. E depois de seco, a gente faz o miolinho para tampar esse buraquinho. Então, assim, se eu viesse com a cor verde direto, ia ficar muito forte, muito escuro.
ele não é todo verde, né, uma tonalidade só, ele tem uma mesclagem, né, um lado mais clarinho, outro mais escuro, então a gente passa o amarelo primeiro, e depois a gente passa o verde, e aí volta mesclando com um pouquinho de amarelo, para ir dando as tonalidades, né, que o limão tem. As uvinhas eu fiz o tom roxo. O que a gente faz de diferente é o ponto de luz, né? Para quando a gente montar o cachinho, ele ficar todo aparecendo ali, aquele brilhozinho, né? Da uva. Né? Que é o reflexo de luz. Isso tem em tudo, todas as peças, na gente, em tudo. Então a gente faz esse pontinho de luz. É tão pequenininho que só dá uma pincelada já tá pronto. Aqui é a cereja, essa tinta é cor cereja mesmo, e depois a gente faz o ponto de luz. O ponto de luz aparece enquanto eu mostro para vocês, que pega da iluminação que eu uso para gravar. Então a gente sempre faz esse pontinho de luz. O caju, o fundo dele principal é amarelo e depois a gente vai trabalhando com um pouquinho de vermelho e um detalhezinho de marrom. Essa é a maçãzinha. A gente faz sempre fundo amarelo também, porque ela tem bastante amarelo. Aí depois a gente vem com vermelho, seguindo a pincelada do pincel, deixando ela meio rajadinha, né? Porque ela não tem uma cor uniforme. Ela é toda arriscadinha. E a gente consegue fazer esse efeito com o pincel. E aí a gente consegue fazendo isso, deixando a tinta um pouquinho mais aguada, para ela não vir emplastada, né, e grudar na peça, e você não consegue depois fazer as manchas. Então tem que colocar um pouquinho de água, e aí você consegue ir dando o efeito que você quer. E sempre tira o excesso de tinta, né, deixando o pincel com um pouquinho de tinta, fica mais fácil de trabalhar e conseguir um resultado bem bacana. Bom, as frutinhas estão praticamente prontas. Agora a gente faz o miolinho do limão, que é 3 minúsculas bolinhas.
E a gente cola no limão e depois com uma ferramenta a gente faz toda aqueles detalhes que tem nesse miolinho dele. E depois de seco pinta, né, de marrom meio esverdeadinho e tá pronto. Não esquece nunca que quando a gente faz uma peça de biscuit, ela diminui depois. Então tem que prestar atenção no tamanho que a gente quer, tá? E aqui no caso da uva, depois de seca, quase seca, quando a gente percebe que não tá mais escorrendo, tá praticamente seca, mas um pouquinho úmida ainda, a gente passa um pouquinho de maisena para dar aquele aspecto aveludado, né, que a uva tem. É uma dica, tá? E aí a gente monta o cachinho. Não enrola um arame no outro, porque ele começa a ficar muito grosso e destoa completamente, deforma a fruta. Então não é legal juntar os arames torcendo, não. Só se for muito fininho, mas mesmo assim esse é o mais fininho que eu conheço. E como a fruta é muito pequenininha, não dá para torcer porque fica com um volume horrível. Então a gente junta tudo, depois na parte que a gente vai preservar aí os galinhos, a gente passa cola e envolve com papel crepom, que ele é bem fininho, ele praticamente some depois. Corta o excesso de arame e depois de seca pinta na cor do galinho, né, na cor das hastes da uva, né, do araminho, e tá pronto. Agora, gente, a bonequinha já tá pronta, para não ficar muito grande, né, não estender muito o vídeo. E nós vamos começar montando. Eu começo sempre pelo sapatinho, porque quando já tá com a roupinha às vezes atrapalha um pouquinho. Então é mais fácil montar primeiro o sapatinho, ainda mais essa que tem muito detalhe. Depende também muito da peça que a gente está fazendo. Mas eu sempre dou um jeitinho de começar pelo sapato. A não ser quando é só vestir, né? O sapatinho, aí tudo bem, deixar por último tranquilo. Eu fiz, como ela é toda brilhosa, eu fiz com EVA, com glitter, né, para dar um destaque. E esse personagem, ele usa uma plataforma enorme, então eu segui, né, esses detalhes todos aí que tem nesse personagem. E os detalhes são fundamentais, sempre, em qualquer trabalho que a gente faz. A solinha eu deixei num tom de madeira mesmo, porque quando a gente compra um sapato, né, que é de couro mesmo, a sola é de couro, o tom parece madeira. Então eu não quis tirar, quis preservar o tom da madeira mesmo. Sempre dando acabamento às peças. Isso é especialmente para um trabalho de artesanato. E aqui eu perdi a parte que eu colo o cabelinho, mas eu só sigo, na verdade, é assim, nem aparece direito, eu só procurei seguir o formato do rosto. É uma tira, né, que a gente segue amarrando em cima da cabeça, fazendo o nozinho, né, do turbante. Que eu perdi também. Perdi parte aqui da vestimenta, mas é uma saia reta, curta na frente e comprida atrás. Então é simples. O bustier, né, ou top, é uma tira reta também, que eu só franzi no meio. É muito simples, tá? É só assim, detalhes. Mas a roupinha é muito fácil, muito simples de fazer.
fiz 2 tiras para formar o bracelete, porque depois a gente vai enfeitar. Então, só para dar um acabamento mesmo na boneca. A parte de trás eu fiz ela mais larguinha e franzia, a parte da frente eu deixei reta. E, né, decoro com um laço. E agora a parte mais importante, pelo menos o vídeo não cortou, que é a montagem das frutinhas na cabeça. Eu acho que vocês já sabem quem que é essa bonequinha, né? Quem que ela está representando, qual é o personagem dela. E agora nós vamos colocar as joias dela, né? Então assim, eu já trabalhei com bijuteria, então eu tenho um certo material aí que dá para usar para fazer, né, esses detalhes das bonequinhas. E então, para encaixar, né, e dar o efeito que eu queria no colar dela, eu emendei um lado e outro com uma argolinha. Quem conhece trabalho de bijuteria tá entendendo o que eu tô falando, mas é sempre muito simples de fazer. No braço eu peguei uma corrente, por sorte eu tinha uma bem levinha aqui para não pesar na boneca, e medi 3 voltas e fui colocando mini cristalzinhos que eu tenho aqui. Então eu colocava no alfinete, fazia argolinha e prendia na corrente. Fiz isso dos 2 lados, né, nos 2 bracinhos. E agora vamos fazer os detalhes finais da vestimenta da bonequinha, deste lindo personagem. E aqui está Carmen Miranda, a nossa pequena notável, nascida em Portugal, mas erradicada no Brasil, com um amor imenso pela nossa terra. E ela se dizia brasileira. Então, esta mulher, embora não esteja mais entre nós, merece representar o Dia Internacional da Mulher.